Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 111 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos, vamos pra cima. E vai Corinthians, uma ótima quarta-feira a todos os corintianos e corintianas que me acompanham. Finalmente, né, temos o Corinthians em campo pelo Campeonato Brasileiro, o retorno aí dessa data FIFA. Ontem tivemos o vídeo da Safiel que vocês pediram, né, vamos comentar um pouco também. E o promotor Cássio Concerino deu as caras, trouxe novidades que vamos atualizar para toda a torcida corintiana. Então peço que me sigam nas redes sociais, todos os links aqui embaixo na descrição. Vamos para cima e editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, família, você já conhece a Bet Nacional, a Bet dos brasileiros? Para você aproveitar aí, hoje temos rodada do Brasileirão, jogos importantes, inclusive 2 clássicos, né? 3, na verdade, ó, eu tava até esquecendo o clássico do Corinthians. E o jogo do Santos, né? A gente já mudou um pouco a visão que a gente tem do Santos, mas temos Santos e Corinthians, tem Atlético Mineiro e Cruzeiro e tem Botafogo e Flamengo. 3 clássicos hoje para você aproveitar e fazer o seu bilhete na Bet Nacional, certo? Lembrando, tem o QR Code aí na tela para você se cadastrar, tem o link no comentário fixado. Apenas para maiores de 18 anos e joguem sempre com responsabilidade. Então vamos para as novidades do nosso Coringão. Ontem, tá aqui no canal já, tá liberado o vídeo. Fiz, né, como a gente já tinha combinado, tinha debatido o vídeo aí sobre a Safiel. Já vi alguns comentários, né, algumas pessoas falando, pô, gostei do projeto, uma ou outra dúvida ali pontual, mas assim, acredito que esteja tudo ali sobre o projeto da Safiel, mas se surgir alguma dúvida, pode comentar lá, pode me mandar mensagem, pode comentar nos outros vídeos que a gente vai atualizando. Lembrando que o lançamento oficial do projeto é o dia 28/10, então daqui 2 semanas teremos aí o lançamento do projeto da Safiel. Quem não conhece ainda, tem um vídeo aqui que eu postei ontem no canal para vocês conhecerem. Certo, família? Então, compromisso aí que eu tinha marcado com vocês, tá cumprido. Bom, hoje temos 2 jogos do Corinthians, vamos pelo jogo que começa mais cedo, Libertadores Feminina, Corinthians e Ferroviária às 8 horas da noite, uma semifinal de Libertadores e um clássico do futebol feminino, né? A Ferroviária é um adversário histórico do nosso time, inclusive já tivemos aí diversas decisões de campeonatos estaduais, de campeonatos nacionais, inclusive a final da Libertadores de 2019 foi Corinthians e Ferroviária, então assim, é um jogo enorme, tá? Enorme. As Brabas entram em campo aí às 8 horas da noite, horário de Brasília, no estádio Florencio Sola, o estádio do Banfield, lá em Buenos Aires, e a gente espera, né, que a gente consiga aí essa classificação, essa vitória para a final da Libertadores. Transmissão pelo Sport TV, Cazé TV, Canal Gol, TN Sports, X Sports e Pluto TV, tá? Então, diversas opções aí para vocês acompanharem a partida do Coringão hoje contra a Ferroviária, semifinal da Libertadores Feminina. Bom, e um pouquinho mais tarde, às 9h30, temos Santos e Corinthians, o retorno aí da data FIFA, né? Como eu disse, temos aí o início da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Temos o jogo Palmeiras e Bragantino, tem Botafogo e Flamengo, Mirassol Internacional, Sport e Ceará, Atlético Mineiro e Cruzeiro, Fortaleza e Vasco, Santos e Corinthians. Esses os jogos de hoje, tá? Amanhã tem Grêmio e São Paulo, Fluminense e Juventude e também Vitória e Bahia. Então, clássico também, Bavia amanhã. Então, é a rodada dos clássicos, né? 4 clássicos aí na 28ª rodada. Vai dar o que falar, viu? Vai dar o que falar essa rodada aí, tá? Então, como eu disse, 8 horas da noite temos a Libertadores Feminina. Pouquinho mais tarde vai estar acabando um jogo, já começa aí Santos e Corinthians, 9h30 da noite, na Vila Belmiro, 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Transmissão pela Globo, na TV aberta, né? E aí tem a definição dos estados lá e tudo mais, pelo Premier ou pela GE TV, tá? Então, no pior dos cenários, você entra no YouTube, vai ter o jogo aí, Santos e Corinthians ao vivo para você acompanhar diretamente do YouTube. Bom, o Corinthians divulgou ontem a lista de relacionados, né, para a partida de hoje contra o Santos,
temos alguns desfalques já confirmados. Hugo Souza está suspenso, Matheus Bidu está suspenso, Dorival Júnior está suspenso, André Carrilho ainda não finalizou a transição, né? Ele estava com uma lesão séria nos ligamentos do tornozelo, então começou a treinar, mas ainda não está liberado. André Ramalho também não está liberado, José Martínez foi cortado, Romero não retornou da data FIFA, Félix Torres não retornou da data FIFA, né, por conta dos jogos de ontem, e o Vitinho é o atleta que segue lesionado. Então, assim, muitos desfalques, né, para nossa equipe para a partida de hoje, mas temos o retorno aí de Rodrigo Garro e também Memphis Depay para a equipe do Corinthians, dois nomes aí extremamente importantes para o time do técnico Dorival Júnior, que hoje deve ser comandado aí pelo Lucas Silvestre, o auxiliar, que é filho do Dorival, né? E a provável escalação do Corinthians é a seguinte: Felipe Longo, tá? Então aí já o substituto do Hugo Souza. A defesa com João Pedro, Gustavo Henrique e Angileri, 3 zagueiros. Aí nas alas, Mateuzinho e o Hugo, um em cada ala. E os 3 meio-campistas, Ranielli, Maicon e Breno Bidon. No ataque, Yuri Alberto e Guinegão. Então, apesar do retorno aí de Rodrigo Garro e Memphis Depay, eles seguem no banco de reservas da equipe do Corinthians, né? A gente tinha já a expectativa de retorno para o time titular, mas por enquanto vão sendo aí aproveitados no segundo tempo, de acordo com a situação do jogo. Cara, de qualquer forma, são retornos importantes, vão ganhando minutos aí dentro de campo, principalmente o Rodrigo Garro, né? Que vem de uma lesão um pouco mais séria, tava ali mais de um mês parado, então a gente precisa ter essa cautela nesse retorno dele mesmo, mas tomara que possa ajudar a equipe do Corinthians nessa partida. E aí eu quero saber o palpite de vocês, né? Como está a expectativa para esse jogo de hoje contra a equipe do Santos. E também fica aqui o convite para a nossa live pós-jogo. Encerrando Santos e Corinthians, a gente entra ao vivo aqui no canal John do Timão para debater, né, os principais lances aí da partida, repercutir um pouco da rodada, fazer uma projeção aí para o próximo jogo também. Lives sempre bacanas aqui no canal John do Timão. Lembrando, se tivermos a vitória aí contra o Santos, tem sorteio de assinaturas do clube de membros na nossa live, tá? Então, conto com a participação de vocês e vai Corinthians! Bom, ontem o Corinthians demitiu o técnico Rafael Laruccia, que era o técnico aí do time Sub-17. Ele estava um pouco mais de um ano no Corinthians, num retorno, tá? Porque ele já havia trabalhado no Corinthians anteriormente, ali 2013, 14, nessa época mais ou menos, não lembro exatamente, mas ele já trabalhou no Corinthians em categoria de base anteriormente, então já era uma figurinha carimbada aqui, mas assim, era uma figurinha carimbada com um bom trabalho, tá? Isso eu preciso falar sobre o Rafael. Tinha um bom trabalho anteriormente e atualmente também. O time não estava desempenhando tão bem, mas a gente tem que entender o contexto da categoria de base do Corinthians, que mudou a gestão, que contratou 100 jogadores, depois saiu dispensando todo mundo, tava uma grande bagunça, e aí na hora H a corda arrebenta do lado mais fraco. Ah, mas isso tá... Opa, demite o treinador. Demite o treinador. Então assim, acho que é uma perda do Corinthians. Rafael Laruccia é um bom treinador, é um bom profissional, principalmente para a categoria de base, mas, né, como tudo que acontece dentro do Corinthians, mais uma decisão aí equivocada. Vamos agora aguardar para sabermos quem vai ser o substituto. Eu vi alguns torcedores pedindo Renato Augusto como treinador aí do Sub-17 do Corinthians. Não sei se já tivemos essas conversas, tá? Entre o Corinthians e o Renato, no caso. Aparentemente não, até porque a demissão do Rafael foi ontem à tarde, mais ou menos, ontem na hora do almoço. Então, assim, tá tudo muito recente, mas é uma possibilidade, tá? É uma possibilidade e eu quero saber a opinião do torcedor corintiano. Será Renato Augusto aí como técnico do Sub-17 do Corinthians é uma boa? Comente aqui a sua opinião. Bom, família, vamos falar agora da coletiva de imprensa, né, do promotor Cássio Concerino. Marcou para hoje 11 horas, então acabou recentemente. É o seguinte, ele está investigando, né, as denúncias que tivemos sobre Duílio Monteiro Alves, Augusto Melo e André Sanches. Inclusive, já tem um tempinho, né, que esse caso caiu na mão do Ministério Público. E aí começaram
colhendo depoimento, pedindo ali a documentação, fazendo algumas investigações. E aí ontem, no fim da tarde mais ou menos, soltaram um comunicado, ó, dia 15, que no caso é hoje, 11 horas, teremos uma coletiva para esclarecermos uma série de irregularidades na administração do Corinthians. E aí, assisti aqui a coletiva e vamos trazer essas atualizações para o torcedor corintiano. Bom, vamos para o momento histórico agora dessa coletiva do promotor Cássio Concerino, que é o seguinte. Ele já abriu a coletiva falando que André Sanches e Roberto Gavioli, que na época da gestão do Andrés era o responsável, né, é o gerente financeiro daquela época, então era o responsável ali pela parte de finanças, a parte do cartão corporativo e tudo mais, foram denunciados pelos crimes de apropriação indébita, lavagem de dinheiro e falsidade de documento tributário. Tudo isso relacionado, né, ao uso aí dos cartões de crédito do clube. Vamos, por partes, né, tentar entender o que tudo isso significa. O promotor, que faz parte do Ministério Público, recebeu a denúncia, investigou e falou, ó, tem fundamento. O que o pessoal denunciou aqui tem base e fez a denúncia para a justiça. Agora a justiça vai pegar todo esse caso que ele investigou, todas as provas, depoimentos e tudo mais, e aí vai decidir se o Andrés e o Roberto Gavioli vão se tornar réus ou não, tá? Então, o primeiro passo foi dado. Primeiro passo. E aí, já quero pedir aqui, Alexa, imitar barulho de fogos de artifício. É o começo, né? A gente já falou anteriormente aqui sobre as vitórias, as pequenas vitórias do dia a dia. Essa eu não considero nenhuma pequena vitória, não. Essa é uma grande vitória. Mas é mais um degrau que a gente está subindo. Mais um. Vamos devagarinho. A gente vai chegar lá, tá? A gente vai chegar lá. Quero falar um pouquinho rápido sobre Roberto Gavioli. Ele foi gerente financeiro do Corinthians, ele participou, né, na parte financeira do Corinthians de 2017, gestão Roberto de Andrade, até 2024, até gestão Augusto Melo. Ele participou ali do início da gestão Augusto Melo. Olha o tempo que ele está no Corinthians. Passou por Roberto de Andrade, Andrés, Duílio e Augusto Melo. Aí ele saiu ali no começo da gestão Augusto Melo e agora tem nem um mês, vou até pegar a data exata aqui. Ah, não, tem mais de um mês sim. Dia 30 de maio. O Osmar Stabile, né, definiu a nova gestão financeira, a nova diretoria do Corinthians, e aí ele retornou como controller, né, um novo cargo ali na diretoria financeira. Ou seja, ele ficou um período de mais ou menos um ano fora do Corinthians, e o Osmar Stabile falou, ó, preciso de você, vem pra cá pra diretoria de novo. Então, né, essa pessoa designada pelo Osmar Stabile foi denunciada no Ministério Público junto do André Sanches. Pontos importantes, tá? Pontos importantes. Vou até trazer aqui o Cássio Concerino. O Cássio Concerino diz que já tem uma medida cautelar para pedir o afastamento do Roberto Gavioli dos cargos que ele tem no Corinthians, né? Ou do cargo que ele tem no Corinthians. Então, nesse ponto que a gente já está chegando, o promotor já está até adiantado, né, nesse sentido. Pô, beleza. É o primeiro ponto que a gente pensa. Pô, se o cara está sendo denunciado, como que ele pode ter um cargo no clube? Então, ele já está pedindo aí essa medida cautelar. Agora vamos falar sobre o excelentíssimo André Sanches, ex-presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu quero trazer algumas coisas que aconteceram antes dessa denúncia do promotor, tá? Antes. Dia 11 de junho de 2025, o pessoal comentando nas redes sociais do Andrés, né? Falaram tipo, vou te denunciar, você roubou o Corinthians, isso e aquilo, meio que acusando ele. A resposta dele foi a seguinte, vai na polícia, pois isso que você tá falando tem que ser na polícia. Se eu roubei, como você diz, vai ter que provar. Esse era o discurso dele em junho. Até meio que debochando do torcedor, né? Desafiando o torcedor. Pô, então, se eu fiz isso que você tá falando, vai na polícia, porque isso é um roubo. Vai na polícia para denunciar e você vai ter que provar. Beleza. Isso passou, foi na rede social dele. Dia
10 de julho, então um mês depois mais ou menos, quando surgiram as faturas dos cartões corporativos do Corinthians, né? Inclusive, parabéns ao Pastor Mala e ao blog do Macedo, foram as primeiras páginas que eu vi denunciando, divulgando essas informações. Parabéns, tá? Vocês deram início a essa situação que a gente está acompanhando hoje. Porque essas faturas já haviam sido aprovadas dentro do Corinthians e tava dentro da gaveta, ninguém ia mexer, tava lá, né? Tava lá, já tinha passado. E o Andrés, quando descobriu sobre isso, soltou uma nota oficial, né? Fala, Fiel, logo que chegou a minha informação da suposta, tá? Suposta. Na época era suposta, né? Agora já foi comprovado que realmente era a fatura do clube. Com gastos pessoais meus, não ressarcidos ao clube, da ordem de R$10 mil. Solicitei que apurassem a veracidade dos fatos. Confirmada a despesa, obviamente, né, confirmaram, pedi que calculassem os valores com juros e correção, a fim de que eu possa providenciar de imediato a quitação dessa pendência. Que bonzinho, né? Em mais de 6 anos de mandato como presidente do Corinthians, tendo minha vida e da minha família vasculhada, nada foi encontrado. Assumo meus compromissos, resolvo os problemas e não terceirizo responsabilidades. Sempre foi assim e sempre será assim. Será que foi realmente vasculhado? Será que realmente nada foi encontrado? Isso você estava falando em julho. Hoje, dia 15 de outubro, você acaba de ser denunciado pelo Ministério Público. Pelos crimes, novamente, tá? Isso, Ministério Público. Crimes de apropriação indébita, lavagem de dinheiro e falsidade de documento tributário. Essa é a denúncia do Ministério Público. Aí vamos a informações complementares, né? O promotor Cássio deixou muito claro, hoje na coletiva, que ele foi sorteado para o caso, né? Porque o caso foi... fizeram a denúncia para o Ministério Público, aí o pessoal faz um sorteio para ver qual promotor vai investigar aquela situação. E aí caiu no Cássio Conserino, que, por coincidência do destino, é corintiano. Pô, eu queria que todos os torcedores assistissem a coletiva. Ele começou explicando tal, de repente ele levantou e foi falando e... Cara, surreal assim, e de positivo pra gente, tá? Que a gente vê, a gente sente que o cara tá empenhado em resolver essa situação. E aí ele falou, né, que recebeu diversos pedidos de habeas corpus pra acabar com as investigações. Diversos. Ele, eu nunca recebi tanto pedido de habeas corpus. E todos foram recusados, né? Todos. Por quê? Porque a investigação tem que seguir. Não tem um motivo que você possa justificar o encerramento da investigação, né? Um dos motivos que eles tentaram trazer era isso. Ah, mas esse promotor aí foi colocado lá para investigar. Não, é sorteio. Poderia ser outro promotor. O resultado, na minha cabeça, seria o mesmo, tá? Mas, enfim. Seguimos. Ele falou o seguinte, ó. A espetacular Ilha de Fernando de Noronha e a deleitável e não menos aprazível Praia de Pipa, que é lindíssima, diga-se de passagem, foram R$33 mil nessas 2 viagens. 2 viagens de Réveillon, uma Fernando de Noronha, outra em Pipa. E aí ele trouxe os seguintes valores. Tá? Eu acho que eu até tinha separado aqui os valores que o Andrés gastou, cara. Que ele meio que fez o cálculo. Ele fez o cálculo aqui. Ah, beleza. Ó, ao todo, os gastos do Andrés, na época da gestão dele, usando o cartão corporativo do Corinthians, chegam a quase R$500 mil. Tá? R$500 mil. Por quê? Tem o valor de atualização, né? Tem a questão de juros, essa correção monetária, e vão dar ali em torno de R$480 mil. Então, quase R$500 mil dos valores que ele gastou. Fora isso, o Ministério Público está pedindo 75% desse valor como multa de danos morais ao Corinthians. Então, seria 480 mil mais 75% desse valor. Tá? Ele falou, ó, esses danos morais de 75% de 480 mil será solicitado a Andrés e a Roberto Gavioli como reparação
pelos possíveis desvios. Com relação aos 15 mil ressarcidos pelo Andrés, os valores com as correções ficam em 33 mil. Ou seja, ele mandou os 15 mil lá, já não vale de nada. Não vale de nada. Outro ponto muito importante para o torcedor corintiano. Muito importante. O Andrés agora querer ressarcir esse valor não muda em nada no processo, tá? Não adianta ele chegar agora, não, vem, calcula tudo aí que eu gastei e aí eu vou pagar e tá resolvido. Não, não, não e não. Tá? A informação, inclusive, do próprio Cássio Concerino. Porque não tá sendo voluntário dele. Lembrei aqui que eu fiz uma viagem, eu usei o cartão errado, quero... Não. Ele só tá fazendo isso por conta das denúncias. E mais, o gerente financeiro da época, que era o Roberto Gavioli, que era o cara que olhava as faturas, ele era responsável por isso, deixou passar. Por isso que ele tá sendo denunciado junto do Andrés, tá? Junto do Andrés. Bom, família, tivemos aí mais outras situações, né? Ele explicou outras compras aí que o Andrés fez, coisa de relógio, farmácia, hospital, não sei o quê. Mas é isso, tá? Mas é isso. Próximos passos, porque o torcedor corintiano, obviamente, vai fazer a pergunta, John, e o Duílio? É o seguinte, as investigações do Duílio são o próximo passo. É essa a explicação. Ele falou, passado agora essa denúncia do Andrés com o Roberto Gavioli, vou me debruçar aqui no caso do Duílio. Tem o depoimento do motorista do Duílio na próxima semana, se eu não me engano. Ele falou, agora é o caso do Duílio, agora é a gestão do Duílio, porque ele foi seguindo as datas. Começou pela gestão do Andrés, vai para a gestão do Duílio, depois gestão Augusto Melo. E tá certo, segue. Investiga tudo, tá? Investiga tudo. Pra gente não ser obrigado a ler... Por exemplo, o André Sanches falando, mas já me investigaram e nada foi encontrado. Opa, tem um asterisco aí agora, né? Agora já tem uma denúncia do Ministério Público e vamos ver o que vai acontecer. Mas, cara, uma grande vitória hoje, tá? Uma grande vitória. E, novamente, hoje temos semifinal de Libertadores com o time feminino. Tem clássico contra o Santos no Brasileirão. Tomara que a gente consiga outras grandes vitórias hoje. Vai ser importante aí para o torcedor corintiano. Deixe seu like, se inscreve, se tornem membros, clique no botão hype. Um forte abraço e vai Corinthians!